Mas onde está? Cura quântica e terapia plasmática. Cura, a gente já falou, é a busca do equilíbrio. Quântica. Quântica pode significar rápida, num ponto de vista. Quântico é aquilo que está relacionado ao quantum, ou ao átomo, à energia, a forma com que o estudo da física quântica, do átomo, daquela questão minimalista, né? Tudo vai ser reduzido aos átomos, né? E os átomos vão sendo reduzidos ainda mais em outras partículas. A gente tem lá prótons, nêutrons e elétrons, e também tem fótons e tem outras partículas ainda menores. Aí você fala, nossa, mas isso não para, né? E cada vez tem partículas ainda menores, né? Partículas atômicas, partículas subatômicas e sub. Mas além dessas, indo para o micro, também tem indo para o macro, né? Nós somos constituídos de átomos, estes átomos formam as organelas no nosso corpo humano, que estão dentro das células, as células formam os órgãos formam os sistemas formam o corpo humano, né? Um nível de complexidade. Mas percebam que aí vem a questão da terapia plasmática, né? Plasma é esse trio como o átomo de prótons, nêutrons e elétrons, ou matéria, energia e consciência, não exatamente na mesma ordem. E então todas as estruturas são formadas pela mesma estrutura, que é o plasma, né? Então o plasma é uma estrutura que recebe e doa energia. É muito simples, né? Então, se você olhar um átomo, ele tem um núcleo, né, neutro e positivo, né, onde ficam os prótons e os nêutrons, e ele tem sua eletrosfera, ao seu redor, os elétrons, né? E o que acontece? Uma interação entre dois campos, entre moléculas de partículas diferentes, por exemplo, entre um metal e o carbono, entre carbono e ferro, entre carbono e oxigênio, ou né, o oxigênio que é um outro componente, você tem interações entre os elétrons para que eles consigam se unir, né, e formar uma molécula de um outro componente, né, dióxido de carbono, por exemplo, né. Temos uma molécula da água, né, H2O, são duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Percebe que a gente já está falando de nível molecular, não nível atômico. Nível atômico ainda mais baixo. Mas as estruturas são as mesmas, né? Então, tudo na natureza é baseado no plasma, né? Essas estruturas que doam e recebem energia, e essas estruturas, elas trabalham em conjunto ou não, né? A grande questão é que essas estruturas existem em toda parte, em toda a atmosfera, no ar, na terra, no fogo, na água, nos 4 elementos, no éter, o 5º elemento, no universo todo, né? No Sol, nos outros planetas, no próprio universo, que se chama vácuo, mas né, um vácuo é uma outra atmosfera. Sempre existe uma interação entre os campos. E o fato dessa interação entre os campos é o fato que acontece a vida. Essa doação e recepção de energia. O que é a vida para nós, seres humanos? Nós temos que respirar, captar a energia do ar e soltar, devolver isso para a natureza. Nós temos que nos alimentar, comer alimentos sólidos, líquidos, pastosos, enfim, das mais diferentes texturas, com a função do quê? Nutrir o nosso corpo. A partir do momento em que nós nascemos neste mundo, nós tivemos que fazer isso de fora.
Quando nós estávamos sendo gestados na barriga de nossa mãe, nós recebíamos através dela, através do cordão umbilical, e ela tinha que fazer essa alimentação, né? Então é tudo uma troca de energia. Nós inspiramos oxigênio, inspiramos o ar, nossos pulmões filtram e depois devolvem, passa por toda a corrente sanguínea esse oxigênio, captando o que tem que, nutrindo o que tem que nutrir, se transformando em um componente que tem que ser removido do corpo, e isso é removido, né, o tempo todo. Nós inspiramos e expiramos, né? E isso, nós temos uma colaboração com os outros reinos da natureza. Por exemplo, o reino vegetal, ele é responsável por, além da nutrição, né, a transformação, a captação a transformação através da fotossíntese, né, do CO2 em oxigênio. Ela consome oxigênio, porém durante o dia, através das energias dos raios solares, ela transforma o CO2 em oxigênio, a produção de oxigênio para nós. E também algumas árvores têm a função de nutrição com outros componentes, né? Frutas, legumes, verduras, enfim, as mais variadas. Perceba que as estruturas não são diferentes, né? Nós temos estruturas internas que recebem essas energias e têm uma função, e depois elas devolvem a outra energia que deve ser reciclada. Mas é sempre uma interação de energia que entra e energia que sai. Energia que eu preciso entra, energia que eu não preciso sai. E o que acontece quando eu recebo uma energia que eu não preciso e sai uma energia que eu preciso? A doença. É exatamente isso que acontece. Quando eu começo a receber energias, por exemplo, quando eu como algo estragado, envenenado, isso faz mal para o corpo, certo? Quando eu respiro um ar poluído, isso faz mal, me asfixia. Quando eu não tenho ar suficiente, nós temos sensações ruins, tontura, falta de oxigenação, desmaios, enfim, os níveis vão graduando, né? Então, quando há um desequilíbrio na função do receber e dar energia, isso gera doença. Isso nós estamos falando do nível físico, né? Nível físico, alimentação, respiração. Mas e quando eu falo da interação do ser humano com os outros seres humanos, com os animais, com os vegetais, com a natureza? Tudo é modificado, ou tudo fica na mesma. A interação continua a mesma, dar e receber energia. Então isso sobe para níveis um pouco mais complexos, como emocional, como nível mental. Isso nos diferencia, por exemplo, dos animais. Eles têm emoções, eles têm as necessidades físicas também, mas eles também têm emoções, porém eles não têm o raciocínio, essa consciência contínua que nós temos. Na verdade, esse estado de reconhecimento do contínuo espaço, né? Nós temos essa percepção, eles não têm exatamente essa percepção. E é por isso que nós temos essa interação. Essa interação é sempre entre os níveis, digamos, superiores em evolução e inferiores em evolução. Nós sempre damos e recebemos energia.
Por exemplo, o que adianta eu deixar a natureza solta e qual foi o nosso aprendizado, né, durante a nossa evolução, né, o nosso tempo como seres humanos? Nós aprendemos a plantar, a cultivar, a organizar, a aprender a usar os recursos, né? Nós aprendemos a usar os recursos, depois nós, infelizmente, aprendemos a abusar deles. E o nosso planeta começou a reverberar isso. Então, o abuso ele sempre traz a doença. Se a gente abusa internamente, isso traz uma doença interna. Se a gente abusa externamente, isso traz uma doença externa e uma consequência para todos nós, né? Então, se nós abusamos de nós mesmos, nós trazemos uma consequência muito séria para nós. Porém, isso reverbera ao nosso redor. Se nós trazemos uma consciência, um abuso externo, isso traz uma consciência, uma consequência muito maior externamente. E também vai ser um problema para todos.